Estamos apresentando Programa da Carla. E como o programa de hoje é um programa diferente, mas especial, nós estamos aqui com um bate-papo com a nossa pedagoga que esteve no programa anterior, que estava falando sobre a educação dos filhos, da interação dos pais. Nós estamos com ela hoje aqui no nosso estúdio para que ela venha nos falar um pouquinho sobre o autismo, como é o dia a dia dessas crianças na escola, como que elas desenvolvem, como deve ser o dia a dia de um professor ou de um profissional que acompanha. O que é o autismo? Explica para os nossos ouvintes que ainda não conhecem esse tipo de diagnóstico. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes. É um enorme prazer estar aqui com todos vocês, principalmente tratando de um assunto muito especial, a questão do autismo, onde nós acreditamos muito que todos somos capazes. O autismo é um transtorno do desenvolvimento causado por condições genéticas que comprometem a comunicação e a socialização do indivíduo. Então, o que acontece? Essa dificuldade para ele se comunicar, para ele se socializar, é que muitas vezes faz com que as pessoas elas venham se afastar dessa criança. E em relação à escola, como é que fica isso? É fácil? Como é que o pai se sente? Porque muitas das vezes ele vai buscar uma escola e às vezes aquela escola não está preparada, não conhece, não tem muitas informações sobre esse assunto, deveria conhecer, mas nós sabemos que é uma realidade. Poucos sabem sobre o autismo. E o que acontece? É preciso olhar para essa criança, ter um olhar diferente, buscar profissionais que venham auxiliar, porque o que acontece com o autismo, para que venha ter um desenvolvimento melhor, porque o diagnóstico ele é feito a partir de 3 anos de idade. A partir daí você começa a observar coisas diferentes no desenvolvimento dessa criança. E Keila, em função do autismo, eu estava conversando, muito interessante, estava conversando essa semana e pesquisando a respeito do assunto, né? Até para colocar aqui no nosso programa. E eu conversei com a Denise. A Denise, ela é uma mamãe que tem um filhinho de 11 anos, que ele é lindo. E ela, junto com um grupo de pais que têm filhos autistas, criaram o grupo Mundo Azul. E ela estava me contando um pouquinho da experiência dela, do dia a dia. Inclusive, ela queria estar presente hoje para poder participar do programa, mas não foi possível. A gente vai estar agendando por causa da agenda do filhinho dela. E ela estava falando para a gente um pouquinho a respeito do dia a dia. E o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, ele não dispõe ainda de um amparo para tantos autistas que têm nascido. A incidência de natalidade tem crescido demasiadamente nos últimos tempos. E ela estava me falando que são filas de espera. E o autista ele não pode esperar. Hoje não existe um diagnóstico precoce para isso. Como a síndrome de Down, como a fenda palatina, lábio leporino que você vê numa ultrassonografia. A síndrome de Down você consegue também ver numa ultrassonografia e dentre outros exames também. O autismo não. O autismo você hoje só consegue diagnosticar através do comportamento do seu filho a partir do 2º ano de vida. Quando ele não começa mais a interagir, quando ele não começa a falar. Então, assim, hoje não foi desenvolvido ainda, aqui no Brasil, um diagnóstico precoce. Se houvesse, as crianças já nasceriam participando de terapias interativas, de fisioterapia, de estratégias de desenvolvimento de raciocínio lógico que viessem fazer com que eles tivessem uma compreensão melhor do mundo, porque
são crianças introspectivas, mas que se tiverem um treinamento com mais afinco, elas conseguem desenvolver e chegar numa fase adulta com um desenvolvimento maior e melhor. Então, é verdade. O que acontece? O autismo ainda é um desafio para a ciência. Estudos têm sido feitos para acelerar esse processo, para conhecer melhor esse indivíduo. E apesar dessa dificuldade que nós temos na rede pública de saúde em relação a vagas, conseguir o tratamento, porque bem verdade é que quanto mais rápido descobrir e iniciar o tratamento, melhor será o desenvolvimento dessa criança. Mas nós conseguimos, desde o ano de 2013, foi o lançamento da política de saúde pública voltada para o autista. Então hoje na rede pública, pequeno ainda, porque vem em desenvolvimento, tem sim um tratamento, não é amplo. Mas esse pai que está observando que essa criança ela está com dificuldade para falar, ela não interage, os movimentos dela são muito repetitivos, ela se irrita com facilidade, com sons, com toque. Ela pode estar buscando o pediatra para fazer uma avaliação e também procurando próximo à sua residência uma unidade de saúde e perguntar onde é que funciona, onde tem esse tratamento. O importante é buscar. É difícil? Muitas das vezes sim, mas se a pessoa buscar, ela vai conseguir, com certeza. E somente quem conhece, né, a realidade da família autista é que sabe das lutas que elas enfrentam diariamente, né, para superar as dificuldades e ir em frente. É como se dissesse que tem que matar um leão por dia, passando por cima de todas as barreiras e fazendo das dificuldades alguns degraus para a construção de sonhos e superação. E isso em benefício do futuro do seu filho. E isso depende exclusivamente dos seus pais, da sua mãe. Porque muitas mães às vezes abrem mão da sua vida profissional para viver em função do filho que necessita, né? Mas ao mesmo tempo estamos expandindo aqui, abrindo um espaço para pedir ao governo que olhe um pouquinho mais por essas causas, olhe um pouquinho mais, invista um pouco mais na saúde por essa classe, disponha de mais profissionais para poder dar apoio, porque existem pessoas que têm uma condição financeira que pode estar custeando um terapeuta, que pode estar custeando um fisioterapeuta, que pode estar custeando um personal para o seu filho. Mas e as pessoas de classe baixa? Elas não têm recursos financeiros para isso. Então eu faço até um apelo à prefeitura, eu faço um apelo ao governo, eu faço um apelo aqui aos políticos, que eles nos ajudem nesse sentido de dispor de verbas e que os projetos que estão sendo colocados em pauta, até pela vereadora Tânia, que os projetos que estão sendo colocados em pauta, que sejam investidos e aprovados para que a gente possa ajudar essas famílias. Porque não é porque não acontece com a gente que a gente vai fechar os olhos, não. Nós temos que ser mais humanos. E isso acontece porque a gente olha só para dentro da nossa casa, a gente olha para o nosso próprio umbigo. E o ser humano, ele tem que aprender a olhar para fora. A maior parte das pessoas que ouvem o nosso programa são evangélicos, mas existem aqueles que também não são. Mas existe dentro de cada um de nós a humanização. É impossível a pessoa olhar para a dificuldade da outra e se manter inerte quando nela existe o poder e de repente a autoridade de poder mudar uma situação. A gente vê vários casos, né? Eu conheço pessoas que próximas que tiveram uma gravidez super saudável e que teve um filho autista e que a partir dali começaram a entender e lutar por aquela causa. E aqui eu não vou julgar ninguém, mas assim, quando não acontece com a gente não se propõe a ajudar. Mas vamos nos propor a ajudar mesmo que não aconteça com a gente, vamos nos sensibilizar. Inclusive nós estaremos nessa passeata, você vai estar, Keila, na passeata? Na Lagoa agora, no domingo, nós vamos estar na passeata, a Rede Record vai estar apoiando, o programa da Carla também, dentre outros artistas. Nós estaremos na caminhada que vai ter de apoio pela conscientização do autismo.
Vai ser agora domingo, dia 29 de março, às 9 horas. Você que está ouvindo, que quer participar, vem com a gente na Praia do Leblon, no Posto 12. Vamos fazer essa caminhada e esse apelo para que as autoridades nos ouçam e dê apoio a essas famílias que precisam dessa ajuda. Com certeza, Carla. São passeatas como essa, que vai acontecer no domingo, que nos possibilita a sociedade interagir, conhecer. Nós não precisamos estar atentos aos nossos problemas somente. Nós temos que reunir para lutar por uma causa da sociedade. Estarei nessa passeata, apoio a passeata e acredito que o autismo, ele não precisa ser algo negativo. Nós temos que descobrir o que há de bonito em cada criança, o que ela pode fazer. Já existe a teoria das inteligências múltiplas. Quando a criança, ela não desenvolve para um lado, ela não tem habilidade para um lado, ela tem habilidade para o outro. Todos nós temos diversas habilidades. E essas habilidades, elas precisam ser exploradas. Nós precisamos conhecer. E é por isso que nós estamos abraçando e abraçamos a causa do autismo. Quanto mais cedo for descoberto, mais cedo feita a intervenção, essa criança ela tem a possibilidade de desenvolver. Eu conheço casos, e não só, de pessoas que elas superaram, elas avançaram, se deram bem profissionalmente e hoje estão aí, produzindo para a sociedade. Então tem vários tipos de graus do autismo, o mais leve, aquele que já é mais avançado, mas tudo é possível. O importante é a pessoa não desistir. Essa mãe que luta, guerreira, que está aí cuidando de seu filho, abrindo mão da sua vida, acreditando nos sonhos, é possível sim, mãe, vai dar tudo certo. E todos nós sabemos, né, que quando falamos em educação, em saúde, a gente mexe numa parte muito delicada no nosso país, né? Não vou falar nem só no nosso estado, mas no nosso país, porque a gente vê em todos os lugares essa deficiência. Então, se já existe dificuldade na aprendizagem básica, que são coisas fundamentais para o desenvolvimento de uma criança intelectualmente, que não tenha nenhuma dificuldade, que dirá para um autista, né, uma criança especial, que tem algum transtorno especial. Então, assim, é muito complicado e delicado, por isso eu fico no programa durante 1 hora pedindo o apoio do governo, pedindo o apoio dos prefeitos, pedindo o apoio do município, pedindo o apoio por essas mães, por esses pais, para que vocês cooperem que olhem um pouquinho mais por essas crianças, que serão o futuro no nosso país. Porque se fosse o seu filho, essas crianças, elas são eternamente dependentes dos seus pais. E amanhã, quando esses pais morrerem, com quem que essas crianças vão ficar? Com quem que essas crianças vão ficar quando o seu pai ou sua mãe vier a faltar? Então, assim, vamos pensar um pouquinho no amor ao próximo? Vamos ajudar? Vamos cooperar? O que eu posso fazer para poder ajudar? Então, se a gente pode tentar desenvolver algo precocemente, você até que é médico também, que está nos ouvindo, será que você pode usar da inteligência que você tem e que Deus te proporciona para você, de repente, começar a estudar algo que possa ser preventivo, algo que possa ser dado um diagnóstico preventivo para essa causa? Eu sei que muita coisa tem pela frente, que muitas coisas estão envolvidas, mas eu acho que se cada um de nós fizermos um pouquinho, todos nós juntos somos mais fortes, não é verdade, Keila? Com certeza, é verdade. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Vamos buscar informações, vamos pesquisar, vamos estar junto abraçando essa causa. Porque conforme vai sendo feito investimento, por isso é importante. Na escola sempre há muita dificuldade. Quando eu estava na escola, sempre nós tínhamos dificuldade. Porque muitas das vezes não há recursos necessários para que venha dar todo o suporte que essa criança precisa. Porque eles precisam de uma equipe multidisciplinar, onde cada um vai estar interagindo, trabalhando numa área de desenvolvimento para que essa criança venha evoluir. Mas é possível. Acredito que espaços como esse
que são abertos para que nós possamos estar abordando esse assunto, já traz uma diferença para a sociedade. A gente começa a pensar num assunto que muitas vezes é lembrado uma vez ou outra, pouco falado. Porque, na verdade, nosso objetivo maior é educar. A educação, ela transforma o ser. Independente de suas dificuldades ou deficiências, todos nós somos um ser humano, um ser que precisa ser olhado, ser visto, ser amado e ser respeitado. Talvez não ser, é ser quem tu sejas, sem que vais cortando o meio-dia com uma flor azul, sem que caminhes mais tarde pela névoa e pelos tijolos, sem essa luz que levas na mão, que talvez outros não verão dourada, que talvez ninguém soube que crescia, como a origem vermelha de rosa, sem que sejas, enfim, sem que viesse brusca e incitante conhecer a minha vida, rajada de roseira, trigo de vento, e desde então sou porque tu és, e desde então és, sou e somos, e por amor serei, serás, seremos. Esse é o poema de Pablo Neruda, que é oferecido para todos os autistas. Ainda hoje pouco se conhece a respeito do autismo e para muitos é um universo desconhecido. E o programa da Carla, preocupada com essa conscientização que ainda é muito pouco no meio da nossa sociedade, ela quer transmitir a você, ouvintes, que estão acompanhando o programa de hoje, que estamos juntos nessa causa e queremos convidar também para vocês participarem conosco. Busquem mais informação a respeito disso, porque o autista, ele só vê o mundo de uma maneira diferente. Todos temos defeitos. Ninguém é igual a ninguém. Às vezes o seu defeito ele não está na sua parte física, mas já está dentro do seu coração, está na sua maneira de pensar. E o que é ser diferente? Existe alguma forma de perfeição? A palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, antes de que cada um de nós viéssemos a nascer, a vontade dele foi boa, perfeita e agradável. Então, seja o autista, seja a pessoa que tem uma síndrome de Down, seja uma criança que tenha nascido com fenda, com lábio leporino, seja você que não tenha nascido com nenhuma deficiência genética, você é perfeito, porque Deus te fez perfeito à maneira dele. E você, papai e mamãe, que foi presenteado por Deus, você é especial, porque Deus encontrou em você um coração e estrutura para poder formar essas crianças tão especiais e fazer do futuro delas um futuro melhor e conscientizar a sociedade de que todos somos iguais. Então vamos juntos nessa caminhada. Conte com a gente. Já que recitamos um poema muito importante, né? E agora eu quero recitar então um versículo da palavra de Deus que traga conforto para você, mamãe, papai, família que está ouvindo a gente agora. O amor é paciente, o amor é bondoso. Eu até me emociono para falar. O amor é paciente, o amor é bondoso. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Você até me desculpa, ouvinte. Tudo suporta. Porque, na verdade, é o amor que nos move
e nos dá força para lutar e para vencer. Então, eu desejo muita força para esses pais, para que eles continuem e que não desistam nunca, e que se sintam especiais por terem essas joias raras dentro das suas casas. Não desista de lutar pelo seu filho. Ele é especial e Deus escolheu você para te dar esse presente. Bom, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua participação, Keila, no nosso programa mais uma vez. Eu agradeço de coração e abraço essa causa. Gostaria de deixar um pensamento. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas mudam o mundo. Vamos cuidar das pessoas, vamos amá-las, vamos respeitá-las. Todos somos iguais, mas ao mesmo tempo somos diferentes. Se todo mundo fosse igual, o mundo seria muito sem graça. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana, seja feliz. Bom, e eu deixo aqui o meu agradecimento por todos vocês que estiveram conosco nesse programa. Obrigada por me permitir entrar em sua casa nesse sábado. Eu vou desejar um excelente final de semana. E algumas pessoas vão querer saber o motivo do seu sorriso. De onde você tira tanta força para seguir em frente? De onde vem tanta fé? De onde vem tanto amor? Vão querer saber como você consegue enfrentar seus problemas com tanta confiança. Daí você pega e responde: eu tenho Deus. Então, um excelente final de semana para você. E espero você aqui no próximo programa. Um grande abraço. After a hurricane comes a rainbow, maybe a reason why all the doors